Quando Deus libera a prosperidade, o princípio que Napoleão é o idioma secreto do universo. A fase em que nada anda, mas tudo está sendo preparado. Existe um momento na vida em que o universo responde à frequência que você emite, nada parece responder. Não às palavras que você fala. Ela trabalha. Por isso, orações sem emoção não funcionam. Mesmo assim, sem as portas não se abrem. Relações sem gratidão não florescem. Você pode estar fazendo tudo certo, estão mais perto da liberação do que internamente sua vibração Napoleão de medo observou algo que poucos tiveram coragem de admitir. Nada vai fluir. Antes de toda a grande prosperidade, amor, existe um período de contenção invisível. Mesmo que esteja no fundo do poço, não é atraso, o mundo começa a se mover a seu favor. É a vibração certa. Rio percebeu que as maiores fortunas, as viradas mais improváveis e traz soluções fora da superação mais profundas. Isso não é padrão espiritual, ciência espiritual. Antes da prosperidade se manifestar, a pessoa passa por um processo interno intenso, que hoje um processo que não aparece para os comprovar. Viva para vencer, que não gera aplauso. No final de sua vida, processo que Napoleão Hill repetia a mesma frase para seus alunos. É aqui que entra o princípio que Hill decifrou. Mas essa vitória não era sobre os outros, era sobre si mesmo. Deus não libera a prosperidade para quem ainda não está alinhado com ela. Da fé sobre a dúvida, isso não tem a ver sobre a limitação. A energia que abre estrutura interna, é a energia da decisão, da responsabilidade, da persistência, da influência, da gratidão, impacto, da visão inabalável. Se a mente não estiver preparada, quando você ativa essa força dentro de você, por isso, Hill dizia que a prosperidade verdadeira ele não é concedida mas por passa a ser guiada ela por um liberada quando sustentado pela intuição são cumpridos, e acompanhado de resultados. O primeiro deles é invisível. Por isso, o convite é o alinhamento interno entre não desejo, mais contra fé a vida e propósito. Eleve sua energia. Muita gente deseja dinheiro, mas vibra medo. E você verá de abundância que sempre estiveram trancadas começarão a se abrir. Crescimento, não pelo seu esforço, desordem, mas pela sua presença. Essa incoerência cria bloqueio. Pela sua frequência. Não porque Deus pela sua decisão interna, mas porque a pessoa ainda não sustenta o que pede. Comente, compartilhe. Hill chamava isso de desalinhamento mental espiritual. Adiante. Quando a mente pede as maiores conquistas e o comportamento confirma outra, da energia nada flui. Que você decidiu. E é por isso que existe essa fase estranha na vida. Se você chegou até aqui, a prosperar, você não é uma pessoa lento. Porque as respostas demoram, já teriam desistido no primeiro obstáculo. Mas, na verdade, os comuns querem algo profundo está sendo ajustado. Atalhos rápidos, é o caráter milagres instantâneos. É a fé, mas os extraordinários como você, é a mente sendo reorganizada. Eles sabem que por trás de cada verdade reveladora há camadas e mais camadas esperando para serem compreendidas. É o estágio em que você aprende a confiar sem sinais, feito sob prosperidade para aqueles que desejam não só saber, mas prosperidade sem caráter vira ruína. Hill percebeu que Deus ultrapassa a nunca libera grandes recursos. Vamos até a para raiz. Quem ainda precisa provar algo até o ponto onde o esforço a liberação e a energia da pessoa não começa mais criar realidades. Quando não depende de validação, do esforço sem energia. Não negocia princípios. Vivemos numa sociedade obcecada por fazer. É o primeiro sinal silencioso de que a prosperidade está próxima. Meta batida, você para de implorar. A frase de se trabalhe enquanto eles dormem explicar. Virou mantra você moderno. Começa a agir com mas calma. Hill jamais disse para trocar sono por espiritual. Ele dizia que a mente bem direcionada vale mais que 1000 ações desconectadas. A pressa revela insegurança, poço com revela todas as forças, revela no lugar desconfiança no processo. Esse é o esforço cego. Quem confia, agora imagine alguém que para. Por isso, estuda quando tudo parece travado, percebe os sinais da natureza por que não está no ponto exato onde a água pergunta pulsa. Correta é, esse é o poder da energia dentro de mim agora. Você pode passar 20 toda a prosperidade que vem de Deus chega para permanecer. Ou pode encontrar ela não explode e que estava no seu bolso. Ela se estabelece, mas para isso, a pessoa precisa se tornar compatível com o que pede. Hill dizia que o dinheiro não é atraído pelo desejo verbal, mas pela postura silenciosa. Poucos percebem, quando a mente se organiza, mas Napoleão Hill usava palavras quando a fé amadurece, as portas aparecem. Do desejo ardente, quando o caráter se firma, força vibracional do pensamento.
Talvez você esteja exatamente ideia. nessa fase Ele agora. falava com códigos. Tudo parece parado, Porque sabia mas que você o está verdadeiro mais poder consciente, não está nas mais ações, atento, mas na mais energia firme. que antecede Isso não é as perda, ações. é Você já lapidação. percebeu como há pessoas Nos que próximos fazem blocos, menos você vai e recebem entender mais? qual é o Não porque princípio são espiritual sortudas, exato, mas porque que aprenderam antecede a emanar da a energia prosperidade, da permissão. porque Deus remove distrações para antes de liberar recursos, permissão como o para rio ser conectou amado, fé, permissão mente para ser e guiado, dinheiro, permissão sem religiosidade para ser vazia. grande. Enquanto E o isso, sinal claro de que a milhares prosperidade estão está dizendo prestes sim com a boca, a se manifestar, mas não com a vibração. Nada disso é Dizem, aleatório. quero dinheiro. Existe Mas ordem, sentem medo. existe Quero princípio, amor. existe vibram preparação. carência. E Quero quando saúde. ela se completa, Mas falam a prosperidade em doença o não dia pede inteiro. licença. O universo não Ela ouve entra. palavras. Ele O sente princípio da frequências. entrega. 7 Quando exemplos Deus testa, que provam que a antes de energia liberar, precede a existe realidade. um ponto específico na jornada O da livro que prosperidade atraiu em um que quase sócio. todos falham. João escrevia um não livro por falta de sozinho, fé, sem mas por apoio, apego há 3 disfarçado anos de oração. Um dia visualizou Napoleão com Hill fé o livro percebeu que finalizado muitas pessoas e sendo lido dizem em uma confiar em palestra. Deus, Sentiu mas na isso prática como tentam real. controlar o 2 processo. dias depois, Elas recebeu oram uma pedindo mensagem no provisão, Instagram, mas um entram em editor desespero profissional quando dizendo: o caminho não seu é como conteúdo me imaginaram. tocou, quero Pedem publicar seu abundância, livro. Mas não Coincidência? soltam hábitos Não. antigos. Frequência. Clamam por prosperidade, mas A continuam casa dos presas a sonhos padrões com zero que dinheiro. já não sustentam Silvia o via crescimento. uma casa perfeita em seu Hill bairro, chamou mas não isso tinha de fé dinheiro nem condicional. crédito. E fé Mesmo condicional assim, não agradecia sustenta a todos os liberação. dias, como se Antes já que a morasse lá. prosperidade seja Um dia, liberada, o dono existe decidiu vender sempre com um pagamento teste parcelado, silencioso. direto com ele, Você e fez confia questão de mesmo, oferecer para ela ou primeiro. só confia Vibração quando entende. faz acontecer. Deus não testa 3. para punir. A cura de um Testa vício para sem alinhar. força bruta. E esse Carlos alinhamento lutava quase contra o sempre alcoolismo. vem por meio Tentou da entrega. grupos, promessas, Entrega não é punições. desistência, Nada é funcionava. maturidade. Um dia, Mudou Hill a abordagem. observou que pouco Eu antes sou da livre, virada financeira, eu sou inteiro. muitas pessoas Eu me passam perdoo. por perdas simbólicas. Parou de lutar, não e passou a necessariamente vibrar dinheiro, liberdade. mas 21 controle, dias depois, segurança, simplesmente certezas perdeu a vontade. antigas. É como se algo muda o fosse desejo. retirado para 4. abrir espaço. O curso A Bíblia que chama vendia isso de sozinho. poda. Marta lançou Hill um curso chamava online. de No primeiro reorganização mês, do foco zero mental. vendas. Prosperidade Depois de estudar não Hill, entra ela onde mudou não há o espaço posicionamento. interno. Gravou Por isso, um vídeo Deus com emoção remove real, distrações, imaginando pessoas afasta pessoas, transformadas. quebra Esse vídeo rotinas viralizou improdutivas, com 3 não mil para curtidas. atrasar, Resultado, mas para preparar. 52 vendas Nesse em uma estágio, semana. muita A gente energia da interpreta entrega errado, ativou acha tudo. que está sendo rejeitada, 5. que fez O algo homem errado, que se fez que perdeu o milionário, favor, vendendo paz. Mas Hill dizia Eduardo que a criava retirada aparente conteúdos muitas sobre vezes meditação. antecede a Todos maior diziam, liberação. E isso É não um dá momento dinheiro, em que você aprende mas a ele não negociar continuava com princípios fé, por dizendo, urgência. quem vibra Porque paz, prosperidade atrai que vem riqueza. de Deus, Em 3 não anos, nasce do criou uma desespero. comunidade com Ela mais de nasce 400 da mil confiança pessoas. calma. E hoje fatura Outro ponto múltiplos profundo 6 que Hill dígitos decifrou anuais é que com Deus produtos simples. não libera Ele vende prosperidade energia. para quem ainda busca 6. aprovação. O amor Enquanto que você voltou precisa sem provar pedir. algo para alguém, Ana foi sua deixada motivação pelo marido. está Em vez de implorar, contaminada. ela E decidiu motivação amar a si contaminada mesma. Vibrava distorce luz toda decisões. manhã. Fazia Por isso, afirmações. muitas vezes, Sou completa, Deus permite que sou você digna, fique invisível sou por um feliz. tempo. 6 meses Ninguém depois, vê, ninguém ele voltou. aplaude, Não por ninguém pena, reconhece. mas por atração Esse silêncio verdadeira. externo O amor revela que se emana você faz o que atrai. faz por propósito 7. ou por ego. A mãe que Hill salvou o dizia filho que quando o com ego uma morre, vibração, a prosperidade o menino pode caiu viver. doente. É nesse internado, estágio que a sem pessoa para de respostas. perguntar. A mãe quando, entrou no quarto e começa a colocou perguntar a mão sobre como ele e posso disse, servir melhor. Você é forte. E esse Você vai é sair o ponto daqui. de virada Eu já te poderoso. vejo correndo no Prosperidade quintal. verdadeira 3 dias depois, sempre os resolve médicos os problemas disseram, maiores ele do melhorou que o indivíduo. inexplicavelmente. Ela não vem apenas para consumir. Foi a energia dela que vem tocou para o impactar. impossível. 5 Por isso, passos para Deus criar sua alinha nova a intenção antes antes de de sua liberar mente toda recurso. manhã. Outro teste Evite silencioso celular nos acontece primeiros aqui. 30 minutos. A obediência Respire. sem aplauso. Ore. Você continua Afirme. fazendo o certo mesmo Hoje quando eu não crio há minha recompensa realidade. imediata? Escolha Continue uma emoção disciplinado para vibrar. mesmo sem retorno Amor visível. visível. Gratidão, Hill confiança, entusiasmo. observou que quem Escolha passa e por esse sustente essa teste emoção por 5 desenvolve minutos. algo raro. Ancore com imagens Autoridade e palavras. espiritual. Use um E caderno autoridade ou mural espiritual com imagens e sustenta a frases do que você prosperidade deseja. por décadas. Isso treina seu Muitos subconsciente. querem o dinheiro, AJA, mas não querem o como se já processo que fosse. forma a mente capaz Seja quem de você quer ser. administrá-lo. Fale Por isso, como rico, ande tantos como enriquecem saudável, rápido e pense perdem como tudo. amado. Não foi falta Compartilhe de sua oportunidade. vibração com o mundo. Foi falta de preparo. Fale coisas boas. Hill Não
inspire que pessoas, Deus não atrasa, abençoe até ele que te amadurece. irrita.
Isso eleva sua frequência em dobro. A ansiedade diminui. Do retorno vibracional. Você para de lutar contra tudo o tempo que você emite e começa a cooperar com ele. Não como castigo. Essa cooperação muda como espelho. Você age com mais clareza. Nada dá certo para mim, com mais calma. Mude isso agora. Espera, comece a afirmar. E o melhor está nesse ponto que a liberação começa a se aproximar. Minha energia constrói. Você vai entender como Hill e repita isso até ser real espiritual, porque com ações práticas, você disciplina uma central de energia e decisões financeiras. Você não é vítima, fé, você não é pequeno, você não está quebrado. Sem ação você é um centro gerador de possibilidades. Vira exaustão. Você vibra. A prosperidade verdadeira nasce quando os dois caminham juntos. Mas ninguém te ensinou quando Deus libera a prosperidade. Napoleão Hill tentou, que Napoleão Hill decifrou. Mas muitos leram que nada anda e ignoraram como está sendo preparado. Hoje, existe um momento na vida em que a pessoa faz você está sentindo, mas nada parece responder. Tudo. Comente agora. Ela trabalha. Minha energia ela já pensa, está abrindo portas. Se esse conteúdo tocou sua alma, não guarde só para você. É exatamente nesse ponto para 5 pessoas que você ama. Deixe um comentário estão mais perto da liberação do que já está abrindo portas. Napoleão Hill observou algo que poucos tiveram coragem de admitir. Vibre com força de toda a grande prosperidade. Agora. Existe o princípio da responsabilidade, porque Deus entrega a quem suporta. Napoleão Hill percebeu algo que muda completamente a forma como a prosperidade é compreendida. Dinheiro amplifica quem a pessoa já é. Ele não corrige caráter, não cura imaturidade, não conserta confusão interna. Ele apenas amplia. Por isso, Deus não libera prosperidade com base apenas em desejo, oração ou esforço. Ele libera com base em capacidade de sustentação, capacidade emocional, capacidade mental, capacidade espiritual. Eu dizia que antes de alguém administrar grandes recursos, precisa aprender a administrar pequenas responsabilidades sem reclamar. Esse é um teste silencioso. Como você lida com pouco, revela como lidaria com muito. Se o pouco gera revolta, o muito gera soberba. Se o pouco gera descuido, o muito gera desperdício. Se o pouco gera ansiedade, o muito gera destruição. Por isso, Deus observa comportamentos cotidianos que quase ninguém valoriza. Pontualidade, disciplina, compromisso. Palavra cumprida. Essas coisas parecem pequenas, mas constroem a base invisível da prosperidade duradoura. Hill observou que muitas pessoas querem prosperidade, mas rejeitam rotina. Querem abundância, mas fogem de constância. E prosperidade sem constância não se sustenta. Outro ponto decisivo que Hill decifrou é que Deus não entrega prosperidade para quem ainda terceiriza culpa. Enquanto a pessoa culpa o sistema, a família, o governo ou o passado, ela não assumiu responsabilidade total. E responsabilidade total é requisito para a autoridade. Você só governa aquilo que assume. Por isso, a virada começa quando a pessoa para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e passa a perguntar o que isso está me ensinando. Essa mudança de pergunta muda a mente inteira. Hill chamava isso de maturidade de comando. Quando a mente entra nesse estágio, o universo começa a responder diferente. As oportunidades não vêm mais como sorte, vêm como consequência lógica. Outro teste silencioso acontece aqui. O uso do tempo. Deus observa como você usa horas livres. Se você usa para reclamar, distrair ou se anestesiar, ainda não está pronto. Se usa para aprender, estruturar e servir melhor, a liberação se aproxima. Hill dizia que o tempo é o primeiro recurso que Deus entrega para testar a mente. Quem desperdiça tempo, desperdiça prosperidade antes mesmo de recebê-la. Outro aspecto profundo é a relação com o dinheiro pequeno. Você trata pequenas quantias com respeito? Você honra compromissos mesmo quando ninguém está vendo? Você organiza o pouco ou vive no improviso? Prosperidade maior exige organização menor. Hill afirmava que Deus não confia grandes cifras a mentes desorganizadas. Não por punição, mas por proteção, porque dinheiro nas mãos erradas destrói o portador.
Quando a pessoa começa a assumir responsabilidade sem peso emocional, algo muda. Ela não se sente vítima, não se sente pressionada, não se sente injustiçada. Ela se sente preparada. E preparação é um sinal espiritual poderoso. Nesse estágio, a prosperidade começa a se aproximar sem alarde. Pequenas oportunidades aparecem, testes financeiros surgem, convites discretos se apresentam. Não são grandes ainda, são ensaios. Hill dizia que Deus testa com migalhas antes de liberar o pão inteiro. Quem honra as migalhas recebe o pão. Quem despreza, continua no ciclo da escassez. Outro ponto crucial é que responsabilidade verdadeira gera paz interna. Você não se desespera, não força caminhos, não atropela princípios. Você sabe que está se tornando compatível com o que pede, e essa certeza silenciosa muda tudo. Nos próximos blocos, você vai entender o princípio da obediência prática, como decisões simples abrem portas grandes, e por que prosperidade não vem para quem tenta controlar tudo, mas para quem aprende a cooperar com o processo divino. Porque quando responsabilidade se alinha com fé, a liberação não demora. Ela apenas aguarda o momento certo. O princípio da obediência prática. Quando Deus abre o que ninguém consegue fechar, existe um ponto decisivo na jornada da prosperidade em que a fé deixa de ser discurso e se torna ação obediente. Napoleon Hill percebeu que muitas pessoas acreditam, desejam e até oram, mas travam exatamente aqui. Elas querem prosperidade, mas apenas nos termos delas. Querem abundância, mas sem ajustes. Querem provisão, mas sem renúncia. Hill chamava isso de fé seletiva. E fé seletiva não sustenta a liberação. Deus não libera prosperidade para quem negocia princípios com conveniência. A obediência prática não é algo grandioso aos olhos humanos. Ela se manifesta em decisões simples, silenciosas e muitas vezes desconfortáveis. Fazer o certo quando ninguém vê, recusar atalhos fáceis, manter valores mesmo quando isso parece atrasar resultados. Hill observou que a prosperidade verdadeira nunca chega através de atalhos desonestos. Ela chega quando a pessoa escolhe o caminho correto mesmo sob pressão. Esse é um teste espiritual profundo, porque a pressão revela quem você é quando ninguém está avaliando. Outro ponto essencial é que Deus testa obediência antes de liberar expansão. A expansão exige confiança divina, e confiança só é concedida a quem demonstra fidelidade no pequeno. Hill percebeu que muitos ficam presos financeiramente não por falta de capacidade, mas por pequenas desobediências acumuladas, promessas não cumpridas, compromissos quebrados, valores flexibilizados. Essas coisas parecem pequenas, mas criam ruído espiritual. E onde há ruído, a prosperidade não flui. A obediência prática limpa esse ruído. Ela alinha mente, ação e propósito. Outro aspecto profundo é que a obediência exige humildade. Você aceita instruções que não fazem sentido imediato? Você segue direções que não trazem aplauso? Você confia mesmo quando não entende o porquê? Hill dizia que a prosperidade se afasta de mentes orgulhosas, não por castigo, mas porque o orgulho impede aprendizado. E quem não aprende, não cresce. Outro teste comum nesse estágio é a tentação de antecipar o processo. Você sente que já fez o suficiente e quer acelerar. Mas Deus não trabalha sob ansiedade. Hill observou que toda tentativa de forçar o tempo gera perda. A obediência ensina a caminhar no ritmo certo. Nem lento demais, nem rápido demais. Exatamente no compasso que sustenta crescimento. Outro ponto crítico é que a obediência revela confiança total. Você obedece não porque tem garantia, mas porque confia no princípio. E essa confiança gera descanso interno. Você não se agita, não se desespera, não se compara. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem confirmação externa.
Esse descanso interno é um sinal claro de maturidade espiritual. Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, a prosperidade começa a se mover nos bastidores. Pessoas certas são posicionadas, informações chegam, portas se alinham, nada explode, tudo se encaixa. Outro aspecto poderoso é que a obediência afasta oportunidades erradas. Nem toda chance é bênção. Algumas são distração, algumas são armadilha. Deus protege afastando antes de entregar. Hill observou que quem prospera com paz aprendeu a dizer não no tempo certo. E dizer não também é obediência. Nos próximos blocos, você vai entender o princípio do tempo divino, porque atrasos aparentes são alinhamentos ocultos, e como reconhecer o sinal claro de que a prosperidade está prestes a ser liberada. Porque quando obediência, responsabilidade e fé caminham juntas, o que estava fechado não resiste. E quando Deus decide liberar, ninguém consegue impedir. O princípio da responsabilidade, porque Deus entrega a quem suporta. Napoleon Hill percebeu algo que muda completamente a forma como a prosperidade é compreendida. Dinheiro amplifica quem a pessoa já é. Ele não corrige caráter, não cura imaturidade, não conserta confusão interna. Ele apenas amplia. Por isso, Deus não libera prosperidade com base apenas em desejo, oração ou esforço. Ele libera com base em capacidade de sustentação, capacidade emocional, capacidade mental, capacidade espiritual. Eu dizia que antes de alguém administrar grandes recursos, precisa aprender a administrar pequenas responsabilidades sem reclamar. Esse é um teste silencioso. Como você lida com pouco, revela como lidaria com muito. Se o pouco gera revolta, o muito gera soberba. Se o pouco gera descuido, o muito gera desperdício. Se o pouco gera ansiedade, o muito gera destruição. Por isso, Deus observa comportamentos cotidianos que quase ninguém valoriza. Pontualidade, disciplina, compromisso. Palavra cumprida. Essas coisas parecem pequenas, mas constroem a base invisível da prosperidade duradoura. Hill observou que muitas pessoas querem prosperidade, mas rejeitam rotina. Querem abundância, mas fogem de constância. E prosperidade sem constância não se sustenta. Outro ponto decisivo que Hill decifrou é que Deus não entrega prosperidade para quem ainda terceiriza culpa. Enquanto a pessoa culpa o sistema, a família, o governo ou o passado, ela não assumiu responsabilidade total. E responsabilidade total é requisito para a autoridade. Você só governa aquilo que assume. Por isso, a virada começa quando a pessoa para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e passa a perguntar o que isso está me ensinando. Essa mudança de pergunta muda a mente inteira. Hill chamava isso de maturidade de comando. Quando a mente entra nesse estágio, o universo começa a responder diferente. As oportunidades não vêm mais como sorte, vêm como consequência lógica. Outro teste silencioso acontece aqui. O uso do tempo. Deus observa como você usa horas livres. Se você usa para reclamar, distrair ou se anestesiar, ainda não está pronto. Se usa para aprender, estruturar e servir melhor, a liberação se aproxima. Hill dizia que o tempo é o primeiro recurso que Deus entrega para testar a mente. Quem desperdiça tempo, desperdiça prosperidade antes mesmo de recebê-la. Outro aspecto profundo é a relação com o dinheiro pequeno. Você trata pequenas quantias com respeito? Você honra compromissos mesmo quando ninguém está vendo? Você organiza o pouco ou vive no improviso? Prosperidade maior exige organização menor. Hill afirmava que Deus não confia grandes cifras a mentes desorganizadas. Não por punição, mas por proteção, porque dinheiro nas mãos erradas destrói o portador. Quando a pessoa começa a assumir responsabilidade sem peso emocional, algo muda. Ela não se sente vítima, não se sente pressionada, não se sente injustiçada. Ela se sente preparada.
E preparação é um sinal espiritual poderoso. Nesse estágio, a prosperidade começa a se aproximar sem alarde. Pequenas oportunidades aparecem, testes financeiros surgem, convites discretos se apresentam. Não são grandes ainda, são ensaios. Hill dizia que Deus testa com migalhas antes de liberar o pão inteiro. Quem honra as migalhas recebe o pão. Quem despreza, continua no ciclo da escassez. Outro ponto crucial é que responsabilidade verdadeira gera paz interna. Você não se desespera, não força caminhos, não atropela princípios. Você sabe que está se tornando compatível com o que pede, e essa certeza silenciosa muda tudo. Nos próximos blocos, você vai entender o princípio da obediência prática, como decisões simples abrem portas grandes, e por que prosperidade não vem para quem tenta controlar tudo, mas para quem aprende a cooperar com o processo divino. Porque quando responsabilidade se alinha com fé, a liberação não demora. Ela apenas aguarda o momento certo. O princípio da obediência prática. Quando Deus abre o que ninguém consegue fechar, existe um ponto decisivo na jornada da prosperidade em que a fé deixa de ser discurso e se torna ação obediente. Napoleon Hill percebeu que muitas pessoas acreditam, desejam e até oram, mas travam exatamente aqui. Elas querem prosperidade, mas apenas nos termos delas. Querem abundância, mas sem ajustes. Querem provisão, mas sem renúncia. Hill chamava isso de fé seletiva. E fé seletiva não sustenta a liberação. Deus não libera prosperidade para quem negocia princípios com conveniência. A obediência prática não é algo grandioso aos olhos humanos. Ela se manifesta em decisões simples, silenciosas e muitas vezes desconfortáveis. Fazer o certo quando ninguém vê, recusar atalhos fáceis, manter valores mesmo quando isso parece atrasar resultados. Hill observou que a prosperidade verdadeira nunca chega através de atalhos desonestos. Ela chega quando a pessoa escolhe o caminho correto mesmo sob pressão. Esse é um teste espiritual profundo, porque a pressão revela quem você é quando ninguém está avaliando. Outro ponto essencial é que Deus testa obediência antes de liberar expansão. A expansão exige confiança divina, e confiança só é concedida a quem demonstra fidelidade no pequeno. Hill percebeu que muitos ficam presos financeiramente não por falta de capacidade, mas por pequenas desobediências acumuladas, promessas não cumpridas, compromissos quebrados, valores flexibilizados. Essas coisas parecem pequenas, mas criam ruído espiritual. E onde há ruído, a prosperidade não flui. A obediência prática limpa esse ruído. Ela alinha mente, ação e propósito. Outro aspecto profundo é que a obediência exige humildade. Você aceita instruções que não fazem sentido imediato? Você segue direções que não trazem aplauso? Você confia mesmo quando não entende o porquê? Hill dizia que a prosperidade se afasta de mentes orgulhosas, não por castigo, mas porque o orgulho impede aprendizado. E quem não aprende, não cresce. Outro teste comum nesse estágio é a tentação de antecipar o processo. Você sente que já fez o suficiente e quer acelerar. Mas Deus não trabalha sob ansiedade. Hill observou que toda tentativa de forçar o tempo gera perda. A obediência ensina a caminhar no ritmo certo. Nem lento demais, nem rápido demais. Exatamente no compasso que sustenta crescimento. Outro ponto crítico é que a obediência revela confiança total. Você obedece não porque tem garantia, mas porque confia no princípio. E essa confiança gera descanso interno. Você não se agita, não se desespera, não se compara. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem confirmação externa. Esse descanso interno é um sinal claro de maturidade espiritual. Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, a prosperidade começa a se mover nos bastidores,
Pessoas certas são posicionadas, informações chegam, portas se alinham, nada explode, tudo se encaixa. Outro aspecto poderoso é que a obediência afasta oportunidades erradas. Nem toda chance é bênção. Algumas são distração, algumas são armadilha. Deus protege afastando antes de entregar. Hill observou que quem prospera com paz aprendeu a dizer não no tempo certo. E dizer não também é obediência. Nos próximos blocos, você vai entender o princípio do tempo divino, porque atrasos aparentes são alinhamentos ocultos, e como reconhecer o sinal claro de que a prosperidade está prestes a ser liberada. Porque quando obediência, responsabilidade e fé caminham juntas, o que estava fechado não resiste. E quando Deus decide liberar, ninguém consegue impedir. O princípio da responsabilidade, porque Deus entrega a quem suporta. Napoleon Hill percebeu algo que muda completamente a forma como a prosperidade é compreendida. Dinheiro amplifica quem a pessoa já é. Ele não corrige caráter, não cura imaturidade, não conserta confusão interna. Ele apenas amplia. Por isso, Deus não libera prosperidade com base apenas em desejo, oração ou esforço. Ele libera com base em capacidade de sustentação, capacidade emocional, capacidade mental, capacidade espiritual. Eu dizia que antes de alguém administrar grandes recursos, precisa aprender a administrar pequenas responsabilidades sem reclamar. Esse é um teste silencioso. Como você lida com pouco, revela como lidaria com muito. Se o pouco gera revolta, o muito gera soberba. Se o pouco gera descuido, o muito gera desperdício. Se o pouco gera ansiedade, o muito gera destruição. Por isso, Deus observa comportamentos cotidianos que quase ninguém valoriza. Pontualidade, disciplina, compromisso. Palavra cumprida. Essas coisas parecem pequenas, mas constroem a base invisível da prosperidade duradoura. Hill observou que muitas pessoas querem prosperidade, mas rejeitam rotina. Querem abundância, mas fogem de constância. E prosperidade sem constância não se sustenta. Outro ponto decisivo que Hill decifrou é que Deus não entrega prosperidade para quem ainda terceiriza culpa. Enquanto a pessoa culpa o sistema, a família, o governo ou o passado, ela não assumiu responsabilidade total. E responsabilidade total é requisito para a autoridade. Você só governa aquilo que assume. Por isso, a virada começa quando a pessoa para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e passa a perguntar o que isso está me ensinando. Essa mudança de pergunta muda a mente inteira. Hill chamava isso de maturidade de comando. Quando a mente entra nesse estágio, o universo começa a responder diferente. As oportunidades não vêm mais como sorte, vêm como consequência lógica. Outro teste silencioso acontece aqui. O uso do tempo. Deus observa como você usa horas livres. Se você usa para reclamar, distrair ou se anestesiar, ainda não está pronto. Se usa para aprender, estruturar e servir melhor, a liberação se aproxima. Hill dizia que o tempo é o primeiro recurso que Deus entrega para testar a mente. Quem desperdiça tempo, desperdiça prosperidade antes mesmo de recebê-la. Outro aspecto profundo é a relação com o dinheiro pequeno. Você trata pequenas quantias com respeito? Você honra compromissos mesmo quando ninguém está vendo? Você organiza o pouco ou vive no improviso? Prosperidade maior exige organização menor. Hill afirmava que Deus não confia grandes cifras a mentes desorganizadas. Não por punição, mas por proteção, porque dinheiro nas mãos erradas destrói o portador. Quando a pessoa começa a assumir responsabilidade sem peso emocional, algo muda. Ela não se sente vítima, não se sente pressionada, não se sente injustiçada. Ela se sente preparada. E preparação é um sinal espiritual poderoso. Nesse estágio, a prosperidade começa a se aproximar sem alarde. Pequenas oportunidades aparecem.
Testes financeiros surgem, convites discretos se apresentam. Não são grandes ainda, são ensaios. Hill dizia que Deus testa com migalhas antes de liberar o pão inteiro. Quem honra as migalhas recebe o pão. Quem despreza, continua no ciclo da escassez. O princípio do tempo divino. Porque a prosperidade não atrasa. Se alinha, um dos maiores erros de quem busca prosperidade é interpretar o tempo como inimigo. Napoleon Hill percebeu que quase todas as pessoas que fracassam espiritualmente e financeiramente têm algo em comum, tentam apressar aquilo que ainda está sendo alinhado. Elas confundem demora com negação, confundem silêncio com abandono, confundem espera com fracasso. Mas Deus não trabalha em atraso, Ele trabalha em sincronia. Hill observou que toda grande prosperidade chega em um momento extremamente específico, nem antes, nem depois. Exatamente quando a mente, o caráter e o ambiente estão preparados para sustentá-la. Quando chega antes, destrói. Quando chega depois, frustra. Por isso, o tempo divino não é cruel. É preciso. O problema é que a maioria não suporta o período de espera consciente. Quer sinais constantes, quer confirmações diárias, quer respostas imediatas. Mas Hill dizia que a ausência de sinais é, muitas vezes, o maior sinal de que algo está sendo preparado. Quando Deus trabalha profundamente, Ele faz em silêncio. É nesse estágio que muitas pessoas se traem. Começam a negociar princípios. Aceitam menos do que pediram. Desistem perto demais da virada. Hill chamava isso de abandono no limiar. A pessoa chegou até o ponto de maturidade, mas cedeu à ansiedade. O tempo divino testa exatamente isso. Você consegue permanecer estável sem recompensa visível? Se sim, você está pronto. Outro ponto profundo é que o tempo divino reorganiza pessoas ao seu redor. Nem todo mundo pode ir com você. Algumas relações existem apenas para fases específicas. Quando a prosperidade se aproxima, Deus começa a mover pessoas. Algumas se afastam, outras surgem, outras mudam de comportamento. Isso dói, confunde e até assusta. Mas Hill dizia que prosperidade sem alinhamento relacional gera conflito. Por isso, o tempo divino limpa o ambiente antes de liberar o recurso. Outro aspecto essencial é que o tempo divino fortalece a identidade. Enquanto você espera, você se torna. Você deixa de se definir pelo que ainda não tem e passa a se definir pelo que está se transformando. Essa mudança é sutil, mas decisiva. Quando a identidade muda, a prosperidade encontra onde pousar. Hill observou que pessoas que prosperam de forma duradoura chegam ao sucesso sem desespero. Elas não explodem emocionalmente quando a oportunidade aparece. Elas apenas reconhecem, porque já estavam prontas internamente. Outro teste silencioso acontece aqui: a comparação. Quando você se compara, você sai do seu tempo. Cada pessoa tem um ritmo, um chamado e uma preparação diferente. Hill dizia que comparar jornadas é uma forma sofisticada de autossabotagem. O tempo divino não pode ser copiado. Ele precisa ser respeitado. Outro ponto poderoso é que o tempo divino sempre ensina algo antes de liberar algo. Se você não aprende, a liberação não vem. Não como punição, mas como proteção. Porque prosperidade sem aprendizado gera repetição de erros em escala maior. Hill afirmava que Deus ensina primeiro no pequeno, para não precisar ensinar no grande com dor. Quando você entende isso, a espera deixa de ser sofrimento. Ela se torna investimento. Você passa a usar o tempo para se estruturar melhor, organizar finanças, aprimorar habilidades, aprofundar visão. Tudo isso acelera a liberação quando o momento chega. E quando chega, algo curioso acontece. Não há confusão, não há dúvida, não há ansiedade, há clareza. Você sabe que chegou a hora. Nos próximos blocos, você vai entender o sinal final da liberação.
O momento em que tudo se encaixa e por que, quando Deus libera a prosperidade, ela não precisa ser forçada. Ela simplesmente acontece. O sinal da liberação. Quando Deus entrega sem avisar, existe um momento específico na jornada da prosperidade em que tudo muda. Não por barulho, não por anúncio, não por esforço extra, mas por alinhamento completo. Napoleon Hill percebeu que a prosperidade verdadeira não chega fazendo alarde. Ela chega quando já não há mais conflito interno, quando a mente está clara, quando o caráter está firme, quando o propósito está definido. É nesse ponto que Deus libera, e a liberação quase nunca vem como você imaginava. Ela não explode, não impressiona, não faz espetáculo, ela se encaixa. Hill dizia que o maior sinal de que a prosperidade foi liberada não é o dinheiro em si, mas a paz que acompanha as decisões. Você age sem ansiedade, escolhe sem medo, recusa sem culpa. Esse estado interno é o verdadeiro selo da liberação. Outro sinal claro é que você deixa de correr atrás. As oportunidades começam a se aproximar de você de forma natural. Conversas certas acontecem, convites aparecem, portas se abrem sem esforço excessivo. Não porque você mereceu mais, mas porque agora você sustenta. Hill observou que quando a pessoa está pronta, o mundo não precisa ser convencido. Ele responde. Outro detalhe profundo é que, nesse estágio, você já não sente necessidade de contar tudo. Você compartilha apenas o necessário. Age com discrição, constrói com consistência. Isso mostra maturidade espiritual. Prosperidade não é exibicionismo, é responsabilidade ampliada. Quando Deus libera, Ele também observa. Observa se você continua fiel aos princípios que te trouxeram até ali. Porque a liberação não é o fim do processo, é o começo de um nível maior de responsabilidade. Hill dizia que muitas pessoas perdem o que receberam porque confundem liberação com permissão para relaxar. Mas quem entende o processo, entende que prosperidade exige ainda mais alinhamento depois de chegar. Outro sinal da liberação é a ausência de pressa. Você não sente urgência em provar nada. Você sabe que está no tempo certo. Essa confiança muda sua postura, sua fala e suas decisões. E as pessoas percebem. Hill observou que prosperidade verdadeira gera respeito silencioso. Não é inveja, não é disputa, é reconhecimento natural. Porque aquilo que vem de Deus carrega ordem. Nada precisa ser defendido, nada precisa ser justificado. Quando Deus libera, o que era confuso se torna simples. O que era pesado se torna leve. O que parecia distante se torna cotidiano. E você entende algo fundamental. A prosperidade nunca esteve fora. Ela estava sendo preparada dentro. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido os sinais. Mais clareza, mais firmeza, menos ansiedade, menos comparação. Esses não são detalhes, são confirmações. A maior diferença entre quem recebe prosperidade e quem a mantém está em um detalhe quase invisível: consciência contínua. Napoleon Hill dizia que ganhar dinheiro é uma habilidade, mas manter prosperidade é uma mentalidade. Muitos chegam ao ponto da liberação, mas não estavam preparados para o depois. Por isso, o primeiro princípio da sustentação é a vigilância interna. Quando a prosperidade chega, o ego tenta assumir o controle. Você começa a se sentir invencível. Acredita que já entendeu tudo. Relaxa princípios. É aí que muitos caem. Hill alertava que Deus libera prosperidade para quem mantém humildade ativa. Humildade não é se diminuir, é continuar aprendendo. Outro ponto essencial é a ordem financeira consciente. Prosperidade não é gastar mais, é organizar melhor. Quando Deus libera recursos, Ele espera gestão. Hill dizia que dinheiro sem direção volta para quem tem direção.
Por isso, a prosperidade sustentável exige planejamento silencioso, decisões calmas e disciplina constante. Outro princípio poderoso é o da finalidade. Prosperidade sem propósito vira vazio. Quando você entende que o dinheiro é ferramenta, não identidade, você não se perde. Você usa, você direciona, você multiplica. Pouca gente fala sobre isso, mas Napoleon Hill deixou claro: o maior teste não é chegar à prosperidade, é permanecer alinhado depois que ela chega. Muitos oraram pela porta aberta. Poucos se prepararam para atravessá-la com maturidade. Quando Deus libera a prosperidade, Ele não entrega apenas recursos, entrega influência, entrega alcance, entrega responsabilidade ampliada. E é exatamente aqui que muitos tropeçam. Hill observou que após a liberação, surgem tentações sutis. Não são pecados óbvios, são pequenos desvios de consciência, o excesso de confiança, a perda do senso de dependência, a crença silenciosa de que agora eu sei. Esse estado é perigoso, porque a prosperidade não se sustenta apenas por princípios financeiros, mas por postura espiritual contínua. O primeiro ajuste que precisa ser feito após a liberação é interno. Não mudar quem você é por causa do que você tem. Quando o dinheiro chega, ele tenta redefinir identidade. Se você permite, passa a agir para manter status, não propósito. Hill dizia que quem faz isso começa a gastar energia defendendo imagem, não construindo legado. Outro teste silencioso surge logo em seguida: o medo de perder. Curiosamente, muitos começam a viver mais tensos depois de prosperar. O medo de errar, o medo de cair, o medo de voltar ao ponto anterior. Esse medo cria rigidez, e rigidez trava fluxo. Hill ensinava que prosperidade exige confiança contínua no princípio que a gerou. Você não sustenta prosperidade controlando tudo. Você sustenta prosperidade mantendo alinhamento. Outro ponto essencial é aprender a ouvir menos opiniões após a liberação. Quando você prospera, surgem conselhos em excesso. Todos têm uma ideia. Todos sabem o que você deveria fazer. Todos querem participar. Se você abre demais, perde foco. Hill dizia que prosperidade exige silêncio redobrado depois que chega, porque agora há mais interferência. Outro ajuste necessário é redefinir sucesso. Antes, sucesso era chegar. Agora, sucesso é permanecer inteiro, sem perder valores, sem perder clareza, sem perder fé. Hill observou que quem sustenta a prosperidade por décadas mantém rituais simples, pensamento diário, revisão constante, disciplina silenciosa. Eles não vivem no extremo, vivem no equilíbrio. Outro ponto crítico é o uso consciente do poder. Prosperidade amplia sua voz. O que você diz pesa mais. O que você faz influencia mais. Por isso, Deus observa se você usa esse poder para elevar ou apenas para consumir. Hill dizia que prosperidade verdadeira sempre deixa rastro de benefício. Se ninguém melhora ao seu redor, algo está desalinhado. Outro teste aparece nesse estágio: a gratidão prática. Não gratidão falada, gratidão vivida. Você honra compromissos, respeita processos, reconhece quem caminhou com você. A gratidão protege a prosperidade, a ingratidão a corrói. Hill observou que muitos perdem tudo, não por erro financeiro, mas por desconexão espiritual após a conquista. Por isso, sustentar prosperidade exige vigilância maior do que conquistá-la. O sinal da liberação. Quando Deus entrega sem avisar, existe um momento específico na jornada da prosperidade em que tudo muda. Não por barulho, não por anúncio, não por esforço extra, mas por alinhamento completo. Napoleon Hill percebeu que a prosperidade verdadeira não chega fazendo alarde. Ela chega quando já não há mais conflito interno, quando a mente está clara,
quando o caráter está firme, quando o propósito está definido. É nesse ponto que Deus libera, e a liberação quase nunca vem como você imaginava. Ela não explode, não impressiona, não faz espetáculo, ela se encaixa. Hill dizia que o maior sinal de que a prosperidade foi liberada não é o dinheiro em si, mas a paz que acompanha as decisões. Você age sem ansiedade, escolhe sem medo, recusa sem culpa. Esse estado interno é o verdadeiro selo da liberação. Outro sinal claro é que você deixa de correr atrás. As oportunidades começam a se aproximar de você de forma natural. Conversas certas acontecem, convites aparecem, portas se abrem sem esforço excessivo. Não porque você mereceu mais, mas porque agora você sustenta. Hill observou que quando a pessoa está pronta, o mundo não precisa ser convencido. Ele responde. Outro detalhe profundo é que, nesse estágio, você já não sente necessidade de contar tudo. Você compartilha apenas o necessário. Age com discrição. Constrói com consistência. Isso mostra maturidade espiritual. Prosperidade não é exibicionismo. Pouca gente fala sobre isso, mas Napoleon Hill deixou claro. O maior teste não é chegar à prosperidade. É permanecer alinhado depois que ela chega. Muitos oraram pela porta aberta. Poucos se prepararam para atravessá-la com maturidade. Quando Deus libera a prosperidade, Ele não entrega apenas recursos, entrega influência, entrega alcance, entrega responsabilidade ampliada. E é exatamente aqui que muitos tropeçam. Hill observou que após a liberação surgem tentações sutis. Não são pecados óbvios, são pequenos desvios de consciência. O excesso de confiança, a perda do senso de dependência, a crença silenciosa de que agora eu sei. Esse estado é perigoso, porque a prosperidade não se sustenta apenas por princípios financeiros, mas por postura espiritual contínua. O primeiro ajuste que precisa ser feito após a liberação é interno. Não mudar quem você é por causa do que você tem. Quando o dinheiro chega, ele tenta redefinir identidade. Se você permite, passa a agir para manter status, não propósito. Hill dizia que quem faz isso começa a gastar energia defendendo imagem, não construindo legado. Outro teste silencioso surge logo em seguida: o medo de perder. Curiosamente, muitos começam a viver mais tensos depois de prosperar. O medo de errar, o medo de cair, o medo de voltar ao ponto anterior. Esse medo cria rigidez, e rigidez trava fluxo. Hill ensinava que prosperidade exige confiança contínua no princípio que a gerou. Você não sustenta prosperidade controlando tudo. Você sustenta prosperidade mantendo alinhamento. Outro ponto essencial é aprender a ouvir menos opiniões após a liberação. Quando você prospera, surgem conselhos em excesso. Todos têm uma ideia. Todos sabem o que você deveria fazer. Todos querem participar. Se você abre demais, perde foco. Hill dizia que prosperidade exige silêncio redobrado depois que chega, porque agora há mais interferência. Outro ajuste necessário é redefinir sucesso. Antes, sucesso era chegar. Agora, sucesso é permanecer inteiro, sem perder valores, sem perder clareza, sem perder fé. Hill observou que quem sustenta a prosperidade por décadas mantém rituais simples, pensamento diário, revisão constante, disciplina silenciosa. Eles não vivem no extremo, vivem no equilíbrio. Outro ponto crítico é o uso consciente do poder. Prosperidade amplia sua voz. O que você diz pesa mais. O que você faz influencia mais. Por isso, Deus observa se você usa esse poder para elevar ou apenas para consumir. Hill dizia que prosperidade verdadeira sempre deixa rastro de benefício. Se ninguém melhora ao seu redor, algo está desalinhado. Outro teste aparece nesse estágio:
a gratidão prática, não gratidão falada, gratidão vivida. Você honra compromissos? Respeita processos? Reconhece quem caminhou com você? A gratidão protege a prosperidade, a ingratidão a corrói. Hill observou que muitos perdem tudo não por erro financeiro, mas por desconexão espiritual após a conquista. Por isso, sustentar prosperidade exige vigilância maior do que conquistá-la. O sinal da liberação. Quando Deus entrega sem avisar, existe um momento específico na jornada da prosperidade em que tudo muda, não por barulho, não por anúncio, não por esforço extra, mas por alinhamento completo. Napoleon Hill percebeu que a prosperidade verdadeira não chega fazendo alarde. Ela chega quando já não há mais conflito interno, quando a mente está clara, quando o caráter está firme, quando o propósito está definido. É nesse ponto que Deus libera. E a liberação quase nunca vem como você imaginava. Ela não explode, não impressiona, não faz espetáculo. Ela se encaixa. Hill dizia que o maior sinal de que a prosperidade foi liberada não é o dinheiro em si, mas a paz que acompanha as decisões. Você age sem ansiedade, escolhe sem medo, recusa sem culpa. Esse estado interno é o verdadeiro selo da liberação. Outro sinal claro é que você deixa de correr atrás. As oportunidades começam a se aproximar de você de forma natural. Conversas certas acontecem. Convites aparecem. Portas se abrem sem esforço excessivo. Não porque você mereceu mais, mas porque agora você sustenta. Hill observou que quando a pessoa está pronta, o mundo não precisa ser convencido. Ele responde: outro detalhe profundo é que nesse estágio você já não sente necessidade de contar tudo. Você compartilha apenas o necessário, age com discrição, constrói com consistência. Isso mostra maturidade espiritual. Prosperidade não é exibicionismo, é responsabilidade ampliada. Quando Deus libera, Ele também observa. Observa se você continua fiel aos princípios que te trouxeram até ali. Porque a liberação não é o fim do processo, é o começo de um nível maior de responsabilidade. Hill dizia que muitas pessoas perdem o que receberam porque confundem liberação com permissão para relaxar. Mas quem entende o processo, entende que prosperidade exige ainda mais alinhamento depois de chegar. Outro sinal da liberação é a ausência de pressa. Você não sente urgência em provar nada. Você sabe que está no tempo certo. Essa confiança muda sua postura, sua fala e suas decisões. E as pessoas percebem. Hill observou que prosperidade verdadeira gera respeito silencioso. Não é inveja, não é disputa, é reconhecimento natural. Porque aquilo que vem de Deus carrega ordem. Nada precisa ser defendido, nada precisa ser justificado. Quando Deus libera, o que era confuso se torna simples. O que era pesado se torna leve. O que parecia distante se torna cotidiano. E você entende algo fundamental. A prosperidade nunca esteve fora. Ela estava sendo preparada dentro. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido os sinais. Mais clareza, mais firmeza, menos ansiedade, menos comparação. Esses não são detalhes, são confirmações. A maior diferença entre quem recebe prosperidade e quem a mantém está em um detalhe quase invisível: consciência contínua. Napoleon Hill dizia que ganhar dinheiro é uma habilidade, mas manter prosperidade é uma mentalidade. Muitos chegam ao ponto da liberação, mas não estavam preparados para o depois. Por isso, o primeiro princípio da sustentação é a vigilância interna. Quando a prosperidade chega, o ego tenta assumir o controle. Você começa a se sentir invencível. Acredita que já entendeu tudo. Relaxa princípios. É aí que muitos caem. Hill alertava que Deus libera prosperidade para quem mantém humildade ativa. Humildade não é se diminuir,
É continuar aprendendo. Outro ponto essencial é a ordem financeira consciente. Prosperidade não é gastar mais, é organizar melhor. Quando Deus libera recursos, Ele espera gestão. Hill dizia que dinheiro sem direção volta para quem tem direção. Por isso, a prosperidade sustentável exige planejamento silencioso, decisões calmas e disciplina constante. Outro princípio poderoso é o da finalidade. Prosperidade sem propósito vira vazio. Quando você entende que o dinheiro é ferramenta, não identidade, você não se perde. Você usa, você direciona, você multiplica. Nos próximos blocos da parte extra, vamos aprofundar. Como sustentar prosperidade sem perder fé. Como lidar com o medo de perder. Como transformar dinheiro em impacto. Como manter alinhamento mesmo em abundância. Chega um momento na jornada em que a prosperidade deixa de ser apenas uma conquista pessoal e passa a se tornar um chamado maior. Napoleon Hill percebeu que esse é o ponto onde poucos chegam e menos ainda permanecem, porque aqui o dinheiro já não é mais o centro. Ele é consequência. O centro passa a ser propósito sustentado. Quando Deus libera a prosperidade de verdade, Ele não espera apenas que você administre recursos. Ele observa se você administra consciência, se você mantém clareza mesmo com abundância, se preserva valores mesmo com poder, se continua dependente dos princípios mesmo com autonomia financeira. Esse é o estágio mais elevado da prosperidade. Aqui, você não corre mais atrás, você direciona, não reage, conduz. Eu dizia que a prosperidade definitiva é silenciosa, estável e multiplicadora. Ela não precisa ser exibida, ela não precisa ser defendida, ela simplesmente sustenta. Outro sinal claro de que a prosperidade virou legado é que você já não tem medo de perder. Não porque se sente invencível, mas porque entende o princípio. Você sabe que o mesmo alinhamento que trouxe pode restaurar, ajustar e renovar. Essa confiança muda tudo. Você toma decisões mais ousadas, mas não imprudentes. Arrisca com consciência, não com desespero. Investe com visão, não com vaidade. Hill observou que pessoas nesse estágio já não se comparam. Comparação desaparece quando identidade está consolidada. Você sabe quem é, sabe o que construiu, sabe por que construiu, e isso gera paz. Outro aspecto poderoso desse estágio é a simplicidade mantida. Mesmo com mais recursos, você não complica a vida. Você escolhe melhor, filtra melhor, protege tempo, energia e mente. Hill dizia que prosperidade que permanece é aquela que respeita limites. Limites de agenda, limites de exposição, limites de influência. Você entende que nem toda oportunidade precisa ser aceita. Dizer não passa a ser sinal de maturidade, não de medo. Outro ponto essencial é que aqui a prosperidade começa a gerar impacto invisível. Você ajuda sem anunciar, direciona sem controlar, influência sem dominar. Essa postura revela algo raro, autoridade espiritual silenciosa. Hill acreditava que esse tipo de autoridade atrai ainda mais prosperidade, porque o universo responde a quem administra bem o que recebe. Outro teste final aparece nesse estágio: o orgulho tardio. É quando a pessoa começa a acreditar que chegou sozinha. Mas quem chega até aqui entende algo fundamental. Nada foi acaso, nada foi sorte, nada foi apenas esforço humano. Foi alinhamento, e alinhamento precisa ser mantido. Por isso, pessoas que transformam prosperidade em legado mantêm práticas simples. Revisão constante da mente, retorno frequente ao silêncio, gratidão prática diária. Elas não abandonam o que as trouxe até ali, elas aprofundam. Se você chegou até o fim desse conteúdo, existe uma chance real de que você já esteja nesse processo. Talvez a prosperidade ainda esteja em forma de semente. Talvez já esteja em crescimento, talvez já tenha sido liberada. Mas uma coisa é certa: você não está mais pedindo apenas dinheiro.
Você está se tornando compatível com ele. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que caminha com você. Napoleon Hill decifrou o princípio. A Bíblia confirmou o processo. A vida agora testa a constância. Construa em silêncio, administre com consciência, honre com gratidão. E aquilo que Deus libera, ninguém toma. Porque prosperidade alinhada não cai, ela se estabelece. Chega um momento na jornada em que a prosperidade deixa de ser apenas uma conquista pessoal e passa a se tornar um chamado